Olá, meu nome é Luciano Soares e antes de tudo eu preciso agradecer ao Johnny Lopes pelo convite de estar aqui hoje, pela essa oportunidade de estar falando um pouco sobre a minha experiência no uso diário do Excel. Eu gostaria também de parabenizar todos os organizadores do evento por essa iniciativa maravilhosa e que leva conhecimento a um número muito grande de pessoas que possivelmente não teriam esse conhecimento se dependesse das vias normais. Você que está aí nos assistindo, aproveite essa oportunidade de crescimento profissional e pessoal. Eu não sei o seu nível de conhecimento do Excel hoje, mas um dia, igualzinho a você, eu estava sentado assistindo uma aula quando tive um despertar. Esse despertar me disse: é isso que vai mudar a sua vida. Olha, eu vou te ser sincero, mudou. E continua mudando até hoje, para melhor. No meu tempo de calouro no Excel, não existiam esses tipos de evento como esse aqui, com o Excel. Era muito difícil obter conhecimento. Quem tinha não queria ou não sabia passar esse conhecimento adiante. Esse evento foi criado para você. E você tem como obrigação, na verdade, a única obrigação que você tem aqui hoje e nessa semana é aproveitá-lo ao máximo para mudar a sua vida, como eu mudei a minha. Neste momento eu e você estamos lado a lado com os melhores do Brasil e isso é espetacular. É uma honra para mim estar ao lado desse time de verdadeiros especialistas no uso do Excel. Aproveite essa oportunidade. Nos últimos anos as empresas vêm investindo pesado em armazenamento e tratamento de dados. Porém, a cada dia essa quantidade aumenta e cresce numa velocidade absurda. A internet, os avanços da tecnologia e todos os demais itens que você pode ver por aí de avanço tecnológico vem fazendo chover dados de todos os tipos, desde hábitos de consumo ao que as pessoas costumam fazer quando estão no seu absoluto ócio. Existem empresas que possuem tantos dados armazenados que elas não sabem nem o que fazer com eles. E o pior, com o crescimento, e que é exponencial, ele cresce absurdamente, esses dados vão acabar ou já acabaram virando um lixo digital, porque não sofreram nenhum tipo de tratamento ou simplesmente não, a empresa ou os profissionais daquela empresa não souberam o que fazer com aquela montanha de dados. A solução é adotar técnicas simples de tratamento, análise e principalmente storytelling. Eu vou explicar melhor para vocês à frente o que é isso. Deixa eu me apresentar melhor. Eu sou administrador de empresas, sou um apaixonado pelo Excel. Atualmente eu sou analista sênior responsável pela área de inteligência de negócios numa grande indústria da área têxtil no Rio de Janeiro e também sou autor do blog Cientistas do Excel. Trabalho com Excel desde 1997. Foi quando comecei um cursinho para mudar de vida. Nesta época eu era um jovem garçom cheio de sonhos. Queria ter uma vida melhor e ser um fera da informática. Desde aquela época até agora já se passaram 20 anos. É muito tempo. A minha vida melhorou 110%, mas eu não virei o tal fera da informática que eu tanto sonhava. Que bom. Aquele cursinho abriu meus olhos para como o Excel era importante. Tão importante que acabou me abrindo uma oportunidade de office boy na gigante das telecomunicações brasileira. O Excel me ajudou a progredir na empresa e de mensageiro terceirizado cheguei ao cargo de secretário de diretoria. Após passar por várias outras funções, sempre com o suporte do conhecimento que eu ia adquirindo com a prática do Excel. A maioria das coisas que eu aprendi sobre Excel vieram dos pedidos de ajuda dos colegas de trabalho. Alguém me pedia ajuda para executar alguma tarefa e eu me descabelava para descobrir como fazer aquilo. Nessa época não existiam tantos materiais como hoje, não existia um evento como esse. É por isso que eu reforço tanto, isso aqui é uma maravilha. Na verdade, se eu fosse comparar a época atual com a época onde eu aprendi, os primeiros passos com Excel, não existia nada. Hoje você tem à sua disposição um mundo de conhecimento através da internet na palma das suas mãos. Bom, e por que eu estou falando tudo isso aqui? Por que eu estou te contando a minha história? Por que eu estou contando para você por onde eu passei, como eu passei, quais as dificuldades que eu tive e por que você ficou me ouvindo até agora?
É justamente neste ponto que eu queria chegar. Porque você, eu e a maioria dos seres humanos são apaixonados por histórias. Com certeza você já deve ter assistido algum filme, série ou documentário que tenha prendido sua atenção ao ponto de você não sair nem para ir ao banheiro. Não é à toa que existe uma indústria milionária por trás disso tudo. Histórias nos encantam. Elas estão presentes em nossas vidas desde que nascemos. Qual pai ou qual mãe nunca contou uma história para um filho? As histórias foram e são um meio muito poderoso de passar conhecimento, de engajar pessoas e de nos fazer felizes. Sabe por quê? Porque elas mexem com nossas emoções. Quando você está reunido com seus amigos, você está contando histórias. Quando você está trabalhando, você está contando histórias. Quando você está na mesa com a sua família, falando sobre o seu dia, você está contando histórias. Histórias, histórias, sempre as histórias. Você deve estar curioso com esse termo, né? Storytelling. Eu fiquei quando eu vi. Sendo bem direto e nem sem perder muito tempo, eu vou dizer para você que esse termo é um termo novo para uma coisa antiga e muito antiga. Storytelling quer dizer a arte de contar histórias ou a técnica de contar histórias. Atualmente, storytelling vem sendo utilizado pelas empresas para que elas consigam se conectar melhor com o seu público. Você já deve ter visto algumas propagandas, por exemplo, um exemplo clássico de storytelling é a propaganda da Nextel, onde diversas personalidades contam em segundos as suas histórias. E a minha proposta aqui é te apresentar uma breve introdução de como praticar o Data Storytelling, que seria, numa tradução literal para o português, como contar histórias com dados. Agora, para contar uma história, precisamos desenvolver 6 elementos antes de qualquer coisa. Eu preciso ter um protagonista, será em torno dele que a história irá girar. Eu preciso de um incidente excitante. No caso do filme Homem de Ferro, esse incidente excitante foi quando o Tony Stark foi sequestrado por um grupo de terroristas que o obrigaram a produzir uma arma de destruição em massa. Porém, ele deu o jeitinho dele lá, né? Quem viu o filme lembra, e construiu a primeira armadura do Homem de Ferro. Mas tudo partiu do ponto principal, que foi o sequestro. Eu preciso de uma trama, algo que torne as coisas difíceis, talvez uma conspiração, um inimigo a combater. Eu também preciso de uma crise. O meu personagem principal, meu protagonista, ele vai passar por momentos de dificuldade. Neste momento ele vai ficar frente a frente com ele mesmo, num beco sem saída. Eu preciso do clímax. É onde o nosso protagonista se levanta e reage, superando suas dificuldades. É o momento mais perigoso da história. É quando as nossas emoções são testadas. E aí, depois do clímax, vem a resolução, é o desfecho, a vitória ou o fracasso daquele protagonista ou daquele herói. É como acaba. E é nesse momento que a gente identifica quais foram as lições aprendidas com aquela história. Agora, como eu aplico tudo isso para o Excel? Para contar histórias a partir de dados. Como eu faço? Antes de pensar nisso, nós precisamos conversar um pouco sobre alguns aspectos importantes sobre como e onde você vai obter suas histórias. Nesse caso, os seus dados. A base de construção dessas histórias no mundo empresarial são os dados, as informações e o conhecimento. Os dados das empresas também contam histórias. E seu objetivo como profissional inteligente é saber transformar dados em conhecimento e conhecimento em histórias. Essas histórias irão colaborar para o crescimento ou fracasso das empresas por onde você vai passar. Por isso é preciso estar muito atento a como você irá fazer isso. Antes de qualquer coisa, você deve garantir que a qualidade da sua informação seja a melhor
e a mais confiável possível. Eu estou te falando isso porque nem sempre você vai ter controle absoluto dessa qualidade, principalmente se seus dados vierem de terceiros, como por exemplo, quando esses dados vêm do departamento de TI, que em muitas empresas são responsáveis pela geração e manutenção de dados. Muitas vezes recebemos informações sem nenhum sentido. Geralmente esses são os dados. Os dados são informações, são elementos sem significado algum. O seu trabalho, o nosso trabalho, é transformar essa montanha de dados em pequenos montinhos de informações. Nesse momento nós transformamos dados em informações. Essa transformação é realizada quando eu dou significado aos dados, que aparentemente não possui sentido algum. Vamos ver esse exemplo aqui. Um outro ponto muito importante é quanto à forma que você vai apresentar ao seu público as informações. Com certeza você já deve ter ouvido falar que uma imagem vale mais do que 1000 palavras, não é? Então, essa frase é uma frase bastante antiga e realmente existem indícios científicos de que o cérebro humano, compreende melhor as imagens do que os textos. Compreende e lembra melhor quando se grava através de uma imagem. A informação apresentada em forma de gráfico, ela é 10 vezes mais eficiente. Basta você olhar um gráfico bem feito e bem planejado para entender rapidamente quais são os pontos importantes. Eu não sei se você sabe, mas vai uma curiosidade aqui. O gráfico, conforme a gente conhece hoje, conforme esse que eu te apresentei aí agora há pouco, ele é uma invenção recente. Ele foi criado em 1786 pelo senhor William Playfair. Naquela época nem se imaginava que um dia seria criado um microcomputador e muito menos as planilhas eletrônicas, nem o Excel. A apresentação visual torna o acesso à informação mais fácil. Eu compreendo muito melhor uma imagem ou uma informação gráfica do que uma informação textual. E com isso, a informação passa a ser mais acessível. Agora, existem algumas formas de visualização de dados e é preciso que você conheça essas formas para que na hora que você for escolher como você vai contar a sua história através do Excel e dos gráficos do Excel, para que você faça uma escolha precisa. Eu vou trabalhar aqui, vou te apresentar 3 tipos de formas, as 3 principais tipos de formas de visualização de dados. Vamos lá, a primeira e a mais famosa são os gráficos, que a gente já falou e já conversamos sobre eles. É muito fácil entender uma informação apresentada via um gráfico, como eu disse, desde que ele tenha um mínimo de critério e qualidade. O segundo tipo de visualização são os dashboards. Os dashboards são uma espécie de painel de controle, tá? Eles apresentam, em muitos casos, indicadores de desempenho em tempo real, quando muito D-1, que é, como a gente chama na prática aí, na área de TI, um dia menos 1, então ele tem sempre a informação do dia anterior. No exemplo que a gente está utilizando aí, da imagem, ele parece familiar, né? Você deve ter visto já isso em algum lugar, não é? Isso é um painel de um veículo. O painel de veículo, não sei se você já percebeu, mas você tem uma quantidade razoável de informações que são passadas de forma muito simples e objetiva, né? Você tem ali a velocidade, a temperatura, combustível, a rotação do motor, sem contar as informações do computador de bordo e as várias luzes que só se acendem em casos específicos para alertar o motorista que tem alguma coisa de errado acontecendo. Com certeza você deve ter visto esse último tipo de visualização que eu vou falar aqui agora. São os infográficos. Essa técnica é muito utilizada por jornais que costumam utilizar essa estratégia para resumir suas informações gráficas. Os infográficos apresentam uma técnica de misturar gráficos, imagens, textos e tem o propósito de apresentar tudo que é importante numa única página. São uma ótima técnica
para contar histórias através dos dados. Só que ela requer um conhecimento um pouco mais apurado do uso do Excel ou de qualquer outra ferramenta que gere informações gráficas. Depois de transformarmos dados em informações, agora é a hora de produzir conhecimento. Deixa eu abrir aqui um parêntese rapidamente para a gente esclarecer uma coisinha aqui. Você deve ter percebido que existe uma cadeia de desenvolvimento dessa história, quer dizer, dessa pré-história, né? A gente não chegou na história ainda. A gente está falando aqui dos elementos que eu preciso para dar o passo seguinte, que é contar a história propriamente dito. Então, o que eu tenho? Eu tenho os dados, eu pego esses dados e transformo eles em informações, e depois que eu crio essa informação, eu preciso transformar a informação em conhecimento. Bom, não existe nenhum programa que faça essa transformação da informação para o conhecimento tão bem quanto o cérebro humano. O conhecimento que é produzido e processado pelo cérebro humano, ele é insubstituível até a data atual. Existem estudos na área de inteligência artificial para se recriar essa capacidade de inteligência do cérebro humano, mas ainda está bastante longe de se atingir o nível que o nosso cérebro possui. Para contar histórias com seus dados de forma eficiente, precisamos estabelecer 6 pontos. O primeiro é conhecer muito bem quem será o seu receptor, ou seja, quem será a pessoa ou as pessoas para a qual você vai passar a sua história, o seu conhecimento. Quando eu falo em receber conhecimento, não estou falando de grandes apresentações não, tá? Deixa isso claro aqui, nada daquilo de data show, não. Um relatório que o teu chefe te peça é uma forma de apresentação. Por exemplo, se você vai apresentar um conjunto de conhecimentos, se você vai contar uma história sobre um determinado item da sua empresa através de dados, de informação e de conhecimento, para um membro da alta direção, você será obrigado a contar essa história seguindo uma conduta. Já se essa mesma apresentação for ser realizada para uma pessoa da área operacional, por exemplo, um atendente de telemarketing, essa apresentação vai ser totalmente moldada para atender a esse público específico. Porque a alta direção, ela não está preocupada, por exemplo, numa informação de faturamento da empresa, saber um número de uma nota fiscal que deu problema no faturamento de ontem. Não. Ela quer saber quanto foi faturado ontem, qual foi a receita e quanto isso vai impactar aí no resultado final dela. Já o operador de telemarketing, em uma apresentação de relatórios, por exemplo, se eu fosse apresentar para ele o resultado do desempenho dele na semana, eu precisaria descer no detalhe da informação, apresentar para ele, por exemplo, qual foi o número de ligações que ele realizou e quantas ligações dasquelas que ele realizou geraram efetivamente um pedido. Perceberam a diferença? Um outro ponto muito importante, após você descobrir quem é a sua audiência, quem vai ser o seu receptor, é saber quais são as questões que devem ser respondidas. Ou seja, o que o seu receptor quer saber? Que perguntas ele te fez e como você pode alcançar essas respostas? Que perguntas ele não te fez, mas que você acha interessante responder para agregar mais valor ao processo de tomada de decisão dele? Um outro ponto também é você identificar nos dados que você possui, que a sua empresa possui, se você vai conseguir responder aquelas questões que foram levantadas na etapa anterior. Às vezes acontece do seu público querer saber uma determinada resposta, mas não existem dados para que você possa responder a essas questões. Você já deve ter ouvido falar que menos é mais, né? Com certeza. Então seja simples e direto. Apresente o conhecimento de forma objetiva. Apresente a sua história de forma objetiva, sem rodeios ou enrolação. Fuja da tentação de enfeitar demais o pavão. Na minha época de criança existia um desafio bem interessante. O nome era Onde está o Wally?
Existia uma cena bastante colorida e você precisava achar o Wally, que era o personagem daquela história. O jogo era bem legal e às vezes ficava horas, dias tentando achar o carinha. Não dê esse tipo de desafio ao seu receptor. Entregue para ele a informação mastigada. Indique para o teu receptor aonde estão os pontos principais da tua história. Bom, depois de entendermos os conceitos que estão por trás das histórias com os dados, vamos ver como colocar tudo isso em prática. Ou seja, como podemos contar histórias com o Excel. Para começar, deixa eu te apresentar os detalhes do nosso exemplo. Essa é a primeira parte do processo, lembra? Temos que identificar o nosso público-alvo, temos que identificar as questões a serem respondidas, ver se temos todos os dados necessários para responder a estas questões e definir como vamos apresentar a nossa história para a nossa audiência. Lembrando que a nossa audiência é o seu receptor, é a pessoa a quem você vai apresentar a história, o conhecimento e tudo que foi apurado. Nesse exemplo, nós vamos realizar uma apresentação para membros da diretoria de uma empresa que pretende entrar com um novo produto num novo mercado. Como já disse, esse mercado é novo para a empresa e pouco se sabe a respeito de como será o comportamento do novo produto nele. Isto causa na diretoria muita apreensão e cautela. Vários estudos foram realizados em parceria com a diretoria de marketing, inclusive a pesquisa de preço que iremos utilizar para esse estudo. O estudo lista os preços médios dos 5 principais produtos da concorrência nos últimos 7 anos. O nosso trabalho será conduzir a diretoria de produto na defesa da definição do melhor preço de entrada para este produto. Essa escolha poderá representar o sucesso ou o fracasso dessa empreitada. Os dados já foram tratados e validados pela diretoria de marketing. Assim, a gente não precisa se preocupar com aquela fase que eu conversei com vocês de tratar dados e transformação de dados em informação, além de verificar a qualidade dos dados. Nós podemos confiar 100% que esses dados estão com a qualidade excelente. Precisaremos agora simplesmente transformá-lo, informação em conhecimento e depois montar a nossa história. Vamos lá. Bom, essa aqui foi a tabela que nós recebemos da diretoria. Veja que não é possível dizer muita coisa. Só fica claro aqui quais foram os anos, né, que começou a operação desses produtos da concorrência, mas nós não temos uma informação mais clara, tá? Então nada pode ser feito, até porque como é que você vai apresentar essa planilha para uma diretoria e tentar explicar alguma coisa? Não dá, né? Ainda mais uma diretoria que está super tensionada e preocupada com os resultados e precisa de uma informação mais coerente. Então o que a gente vai fazer aqui é começar a praticar lá o que a gente falou, que é usar aquele conceito de que uma imagem vale mais que 1000 palavras. Nós vamos colocar um elemento gráfico. Lembrando que nós temos 3 tipos, mas aqui para esse caso específico nós vamos trabalhar com um gráfico. Então eu vou acrescentar um gráfico aqui nessa história para a gente começar a brincadeira. Eu vou selecionar aqui e vou pedir para o Excel inserir um gráfico de barras para mim. Ok, ele já inseriu, está aqui, tá? Eu vou jogar ele para uma planilha, tá? Uma planilha separada, eu prefiro trabalhar assim. Pronto, ele está aqui. Criou para mim uma aba, eu já configurei ele para ele ficar num tamanho legal. E aqui a gente ainda tem uma dificuldade de entender exatamente o que esse gráfico quer dizer. Eu tenho aqui uma informação do produto A e B,
no ano de 2011, depois de 2012 ainda continuam esses produtos. Em 2013 eu tenho um novo produto que nasce aqui em 2013, é o produto C, e a partir daí nós temos uma confusão de informações, não está claro. Vamos mudar aqui e fazer uma arrumação melhor nisso. A gente vem aqui na aba Design e vamos alterar de linha para coluna. Vamos ver o que acontece. Agora já deu uma outra cara aos nossos dados. Você pode perceber aqui que agora eu tenho informação mais coerente. Eu posso ver aqui que o produto, eu posso ver por produto o histórico do desempenho desse preço. Então no produto A eu consigo ver uma subida, depois uma queda, tá? No B também, no C ele começa pequeno e cresce. Tudo bem, mas ainda a visualização ainda está muito independente. Eu não estou conseguindo ter uma correlação entre os produtos A, B, C e D e E. Então o que eu vou fazer aqui é dar mais uma melhorada nesse gráfico e tentar extrair alguma informação. Ainda temos um problema com esse gráfico, a quantidade de cores. Tem muita cor, tem muita informação de cor. E isso atrapalha muitas vezes a pessoa que está recebendo a informação. As cores, muitas cores podem confundir o cérebro do seu espectador. Então a gente vai fazer o seguinte, eu já percebi aqui que a partir do produto C, ou de 2013, os demais produtos que já existiam, os produtos A e B, eles sofrem uma queda, tá vendo? Existe uma queda. Então eu vou começar aqui a dar um destaque, a fazer da informação conhecimento. Eu vou começar a transformar informação em conhecimento. Então o meu cérebro já identificou aqui que existe uma tendência maligna, né, vamos dizer assim, para esses produtos A e B, de canibalização do preço por parte desse produto C aqui, quando ele entra no mercado a partir de 2013. Então o que eu vou fazer aqui é o seguinte, eu vou tirar as cores e vou dar um destaque somente nos anos de 2011 e 2012 para a gente ter uma noção melhor do que está acontecendo aqui. As séries e em preenchimento e escolher a cor que a gente quer. Eu vou colocar aqui uma cor neutra, um cinza clarinho. E nós vamos fazer isso aqui para todas as séries, menos as duas que nós queremos deixar em destaque, que são esses dois anos que vão ficar aqui expostos para a gente avaliar. Claramente aqui nós percebemos o quê? Que realmente a partir de 2013, os dois produtos que existiam no mercado desde 2011, eles sofrem um impacto e começam a ter uma queda vertiginosa. Ambos os produtos A e B têm uma queda muito ruim a partir da entrada do produto C, em 2013. A partir desse momento eu tenho um primeiro insight. Eu vou fazer uma inserção aqui de um comentário, um breve comentário, onde eu vou dizer o seguinte, eu vou dizer que o preço declinou para todos os produtos no mercado desde o lançamento do produto C em 2013, tá? Foi o primeiro insight que nós descobrimos, eu vou dar um destaque nele aqui, eu vou aumentar um pouco aqui a fonte, explodir um pouco, eu vou formatar aqui para que ele quebre e se enquadre aqui no espaço, perfeito, vamos aumentar aqui um pouquinho o tamanho, bom, tá aí, vou botar um negrito, vai dar um destaque e tá feito. Deixa eu diminuir um pouco aqui a visualização para a gente ver o gráfico inteiro. E tá aí. Então eu tenho o nosso primeiro insight. Agora eu começo a ter um conhecimento mais interessante sobre o que eu preciso responder para a minha diretoria. Mas ainda não está bom. Algo me incomoda ainda nesse gráfico. Eu não consigo entender ainda algumas coisas. Então eu vou melhorar mais um pouquinho esse gráfico fazendo o seguinte. Eu vou transformar esse gráfico num gráfico de linhas. Eu vou alterar aqui o tipo de gráfico. Então você vem aqui, seleciona o gráfico, então você seleciona o gráfico, vem aqui no menu Design, alterar gráfico, tipo de gráfico.
Quando você faz isso, ele te abre as opções dos tipos, diversos tipos de gráfico que o Excel apresenta. E eu quero o gráfico de linha. Então ele seleciona, ele já veio aqui para mim selecionado. Eu vou pegar esse gráfico aqui e vamos ver como é que fica a informação. Não ficou boa. Você vê que eu tenho uma confusão de informações. Deixa eu alterar aqui. Eu posso alterar e aí sim ele começa a ter uma informação mais coerente com o que eu preciso de informações aí desses produtos. Agora o que a gente vai fazer aqui é o mesmo passo. Eu vou tirar essa cor dessas linhas. Pronto, já tirei as cores, já dei um destaque nos dois produtos que eu preciso, que é o A e B. Então agora sim a gente começa a ter uma informação bem precisa, bem interessante aí dessa história que a gente vai contar, onde eu tenho os dois produtos que já existiam desde 2011 e eu tenho os demais produtos que foram surgindo, e a gente começa a perceber que esses dois produtos iniciais, eles têm uma queda, eles crescem logo após o seu lançamento. Em 2013, ambos começam a cair e convergir ali para uma média muito parecida. Você pode perceber a curva deles é muito junta, muito similar, e em seguida os demais produtos nascendo aqui, todos com crescimento. Podemos ver claramente que os produtos A e B foram impactados diretamente pela entrada do produto C. Agora, lembra do que eu falei de tornar tudo simples? Vamos melhorar mais ainda a visualização desse gráfico, porque tem muita informação desnecessária nesse gráfico. Por exemplo, as linhas de borda. Vamos retirar as linhas de borda, e para fazer isso você clica no gráfico, clica com o botão direito, formatar a área do gráfico. Nesse momento abre para você uma caixinha de formatação da área do gráfico. O que nós queremos fazer é a borda, e aqui é só você selecionar sem linha e ele já vai ecoar aqui, ó, já saiu as linhas, tá vendo? Vamos tirar também essas linhas internas do gráfico. Quando você selecionar aqui, vai aparecer para você aqui já essa informação. Se não aparecer, você clica com o botão direito do mouse, formatar linhas de grade e seleciona sem linha. Pronto, ele já sumiu. E nós vamos fazer o seguinte também. Nós vamos tirar essa legenda daqui. Eu vou clicar em cima dela e eu vou simplesmente apertar o delete. E ela já excluiu. E agora nós vamos referenciar essas legendas nas suas linhas de origem. Eu vou colocar um rótulo de dados. Eu clico em cima da sequência, eu dou mais um cliquezinho aqui na ponta e aqui eu venho e falo que eu quero adicionar rótulos de dados. Quando eu adiciono um rótulo de dados, por padrão ele coloca o valor. Eu vou clicar aqui só no... Eu vou dizer que eu quero o nome da série. Eu vou clicar no nome da série. Eu vou dizer que eu não quero o valor e eu não quero a linha de preenchimento. Pronto. Agora eu vou fazer esse passo para todas as demais, para ficar todas elas iguais. Está feito. Todas estão destacadas. As séries estão marcadas com as suas respectivas legendas. Eu vou aproveitar que agora a gente tem uma informação mais interessante, e eu vou mudar o comentário acima do gráfico, pois ele dá um tom, né, na conversa com o receptor, e essa introdução não está muito boa. Eu vou mudar o texto para: após o lançamento do produto C em 2013, os preços médios do varejo dos produtos existentes caíram. Então esse vai ser meu novo comentário aqui. Além de mudar o comentário, eu vou dar um destaque principal ali no ponto C
exatamente a sequência onde o produto que começa a afetar o produto A e B nasce. Eu vou mostrar isso para minha audiência, que é exatamente nesse momento que o produto A e B, porque o produto C começa a atuar no mercado, o produto A e B começa a cair. Então eu vou dar esse destaque aqui. Para dar esse destaque, basta eu selecionar aqui a sequência, clicar com o botão direito do mouse e dizer que eu quero formatar a série de dados. Vai abrir para mim aqui a sequência, eu venho aqui no baldinho e eu escolho aqui as opções que eu quero. Eu quero dizer que a seta inicial vai ser um ponto. E eu vou dizer que eu quero um tamanho diferenciado para isso. Eu quero maior tamanho, porque eu quero dar um bom destaque. Então tá aqui, ó. A sériezinha já está com uma bola, tem um ponto. Esse é o ponto onde as coisas começam a mudar. E a partir do lançamento do produto C. Eu vou dar mais uma melhorada, vou colocar uma cor nessa sequência diferenciada. Ponto importante para mim aqui, eu vou dar um destaque nele, tá? E vocês vão ver como é que vai ficar aí. É o mesmo processo, basta eu selecionar toda a sequência e configurar aqui no meu baldinho. Vamos ver como é que fica. Bom, tá aí. Eu botei um fundo vermelho, né, para dar um destaque. Para minha audiência perceber bem aí o caminho que esse produto C fez e o que ele causa aí nos demais aí. Vamos facilitar as coisas para o nosso receptor. Eu vou acrescentar um título para os eixos. Eu vou colocar ali o título de preço médio, eu vou colocar aqui nesse cantinho, e eu vou colocar o ano também aqui nesse cantinho, e eu também vou alinhar aqui o texto do título do gráfico. Eu vou colocar ele aqui à esquerda. Vamos ver como é que vai ficar isso aí. Pronto, já coloquei aqui o título do eixo do preço médio, título do eixo ano já estão aqui. Então a gente já tem essa informação melhorada aí para o nosso espectador. E a partir desse momento nós temos vários insights a respeito do que nós podemos trazer de orientação para a nossa diretoria. A partir desse momento nós começamos a ter um pano de fundo da história que nós vamos apresentar aí para a direção da empresa. Agora começa a ficar mais fácil a gente entender as coisas. O primeiro ponto que a gente já falou e que está escrito aqui em cima, né? O produto C ele foi lançado em 2013 por algum dos concorrentes e ele impactou diretamente no produto A e B, que eram soberanos até aquele momento. Os dois haviam sido lançados em 2011, eram soberanos. Em 2013, a partir do lançamento do produto C, ele sofre uma queda e o produto C tende a crescer até 2016, quando o produto E é lançado e ele sofre um impacto. E os produtos A e B apresentaram queda desde então. Outro insight que a gente tem aqui é que sempre que um novo produto é lançado, isso aconteceu com A, com B, aconteceu com o C, aconteceu com o D e aconteceu com o E, todos eles têm a tendência de apresentar crescimento no seu preço médio. Então isso também é uma boa informação para a nossa diretoria, para que a decisão seja tomada de forma precisa. Uma outra informação, um outro insight que nós temos é que todos os produtos estão convergindo para um mesmo preço. Olha, todos aqui estão caminhando para uma média. E essa média está exatamente aqui, ó. Tá girando em torno de 220, 230 o preço médio desse mercado, dos produtos deste mercado. O que eu vou fazer aqui é dar um destaque agora maior para essa informação. Eu vou colocar todos os preços finais aqui dos produtos no final da série.
Vou acrescentar a média que está aqui, que é R$ 223, e vou dizer que é o seguinte, que é o que eu já mudei o meu texto aqui em cima, que é a resposta final que a minha diretoria espera. Para que o nosso produto entre no mercado com uma vantagem competitiva, ele deve entrar na faixa dos 150 a 200 reais. Por quê? Pelo histórico que a gente vê, tá? Ele vai ficar, ou ele vai, aí vai ser uma estratégia que a diretoria vai ter que assumir. Porque eu tenho o preço máximo de 270, que são dos produtos que já tem uma relevância no mercado porque tem mais tempo. Eu tenho o preço máximo de 270. Eu tenho o produto C, que é aí o vilão ou o herói da história. A gente não pode inferir isso agora aqui, não vem ao caso. Mas ele causa toda essa mudança no mercado. Ele é, como já disse, o protagonista, e a sua entrada é também um incidente excitante. Ele veio numa crescente, e quando chega em 2016, o produto E parece jogá-lo para baixo, e ele acaba sendo hoje o menor preço. Então a estratégia para essa empresa que vai querer entrar nesse mercado pode ser ou colocar ele num valor menor de mercado, exatamente como o produto C fez, e o produto C fez isso lançando o produto a R$ 100, e hoje ele está a R$ 180, também se consolidando, ou ele se coloca entre o C e o E, que é uma estratégia bem interessante, bem inteligente. A expectativa é que esse produto cresça nos próximos anos, como os outros estão crescendo aqui. Bom, gente, eu espero que vocês tenham entendido nessa breve apresentação o que eu tentei passar aqui. Na verdade, a técnica do Data Storytelling, de contar histórias com dados, ela exige de você que vai mexer aí, que vai trabalhar com Excel e que possivelmente vai ser um grande analista de dados e que vai trazer esses insights para as empresas, que você faça isso de uma forma não irracional, porque as decisões nas empresas elas são baseadas na razão, mas que você saiba usar a emoção das histórias para que o seu interlocutor, a pessoa que está recebendo a sua mensagem, possa entender com clareza o que você quer passar. Eu agradeço muito a vocês por terem ficado comigo aqui até agora, até o final. Eu vou pedir para vocês, se tiverem alguma dúvida, algum comentário, que me mande por e-mail. Os meus contatos estão aí aparecendo na tela. Quem quiser pode seguir a gente lá no Facebook, tá? Cientistas do Excel. Eu vou ficar muito feliz de ter você comigo lá. Você pode me mandar um e-mail. Lá no meu blog vocês vão ter acesso a diversos artigos onde eu vou passar esse conhecimento que eu adquiri aí nesses anos e que eu ainda venho adquirindo. A gente tem que estar sempre estudando. Não pare nunca, não pare nunca. É isso que faz de você ser um sucesso ou um fracasso. São as horas que você dedica ao estudo, exatamente como você está fazendo aqui agora e como você vai fazer durante toda essa semana, onde você tem a oportunidade de estar vendo vários ângulos diferentes dessa ferramenta maravilhosa que é o Excel. Gente, muito obrigado. Eu desejo a todos vocês muito sucesso e eu estou à disposição aí para quem quiser aí conversar comigo, tirar alguma dúvida, fale em contato comigo aí, vamos crescer juntos. Sucesso a todos, bom congresso, bom com Excel para todos aí. Até a próxima.